Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de maio de 2019. Papa Francisco afirma que é um sacrilégio chamar Lionel Messi de Deus. Confesso adepto de futebol e torcedor declarado do São Lourenço, o Papa Francisco expressou as suas opiniões sobre o conterrâneo Lionel Messi. Em uma entrevista ao programa de TV espanhol, o Sumo Pontífice foi direto ao ser perguntado sobre os torcedores e jornalistas que chamam o atacante do Barcelona de Deus. Em teoria é um sacrilégio, não se pode dizer. A Bíblia deixa isso muito claro. Eu não acredito. Você acredita? Respondeu o Papa Francisco, que escutou eu sim do jornalista que o entrevistava. Após a brincadeira, o pontífice deu uma explicação mais elaborada. Ou seja, a gente diz Deus, assim como diz eu te adoro, mas devemos adorar somente a Deus, são expressões populares. Este é um Deus com a bola no campo, são modos populares de se expressar, disse o torcedor do São Lourenço, que elogiou o compatriota. Claro que sim, dá gosto de ver Messi jogando, mas não é Deus, finalizou o Papa. Natural de Buenos Aires, o cardeal Jorge Mario Bergoglio, que se tornou Papa em 2013, é conselheiro vitalício do São Lourenço, equipe que ocupa atualmente o 20º lugar do campeonato argentino e que nesta terça-feira enfrentará o Palmeiras, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com a mais do que habitual atuação decisiva de Messi, o Barcelona venceu o Espanyol no Clássico da Catalunha por 2-0, no estádio Camp Nou, em Barcelona, no último sábado, e segue com 10 pontos de vantagem na liderança do campeonato espanhol, após 29 rodadas. O craque argentino marcou os 2 gols do duelo. O desenvolvimento racional e científico das sociedades permitiu que diversos fatos, antes explicados apenas pelo misticismo ou pela fé, fossem realmente esclarecidos. O que a ciência ainda não consegue explicar não significa que não exista, e felizmente hoje a humanidade caminha em direção da convivência harmônica entre fé e razão. Os seres humanos criaram as religiões, institucionalizações da fé, para melhor organizarem as crenças que, de início, os ajudaram a entender o mundo pré-científico. Portanto, podemos afirmar que o espiritualismo surgiu antes da religião. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o politeísmo na pergunta 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos, que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Pode parecer controverso, mas o cristianismo, de acordo com a conceituação existente, não nasceu com Jesus, ou seja, ainda não existia na época em que ele caminhava pelos antigos territórios da Galileia, Samaria e Judeia. A religião é produto dos demais homens, que se consideravam seguidores do Cristo, e só surgiu cerca de 250 anos após a crucificação.
Demorou muitos anos para que o cristianismo se desprendesse totalmente de uma sociedade milenar moldada de acordo com as leis dos patriarcas hebreus, como Abraão, Moisés e Davi. O cristianismo primitivo e puro, deixado por Jesus e seus seguidores próximos, foi sendo modificado ao longo do tempo. As primeiras igrejas eram bastante diferentes das atuais instituições religiosas cristãs. Os primeiros apóstolos limitavam-se a ensinar a paternidade de Deus e a fraternidade humana. Demonstravam a necessidade da penitência, isto é, da reparação das nossas faltas. Essa purificação era simbolizada no batismo, prática adotada pelos essênios, dos quais os apóstolos assimilavam ainda a crença na imortalidade e na ressurreição, isto é, na volta da alma à vida espiritual, à vida do espaço. O culto aos santos possui origem romana. Paradoxalmente, Paulo de Tarso, um dos principais pais da Igreja, por ser de origem judaica, era contra a adoração aos ídolos, fato visto nas imagens dos santos católicos. Alguns dos primeiros cristãos, a exemplo dos apóstolos, foram santificados ou canonizados de acordo com a herança da cultura greco-romana. Geralmente, embora erroneamente, se supõe que a doutrina da Trindade é de origem cristã. Quase todas as nações da antiguidade possuíam uma doutrina similar. O antigo teólogo católico São Jerônimo atesta de forma inequívoca: todas as nações antigas acreditavam na Trindade. O egiptólogo Arturo Weigel, enquanto ele próprio um trinitário, resumiu a influência das crenças antigas sobre a adoção da doutrina da Trindade pela Igreja Católica no seguinte trecho de seu livro, já citado: não se deve esquecer que Jesus Cristo nunca mencionou tal fenômeno, a Trindade. Em nenhum lugar do Novo Testamento a palavra Trindade aparece. A ideia só foi adotada pela Igreja 300 anos após a morte de Nosso Senhor, e a origem deste conceito é inteiramente pagã. Os antigos egípcios, cuja influência sobre o pensamento religioso primitivo era profunda, geralmente organizavam os seus deuses ou deusas em trindades. Havia a trindade de Osíris, Isis e Horus, a trindade do Amém. Os primeiros cristãos, no entanto, no início não pensaram em aplicar essa ideia em sua própria fé. Eles prestavam suas devoções a Deus Pai Jesus Cristo, o Filho de Deus, e reconheciam a existência misteriosa e indefinida do Espírito Santo, mas não havia nenhum pensamento destes três serem uma trindade real, coiguais e unidos em uma aplicação desse antigo conceito pagão da Trindade na teologia cristã foi possível graças ao reconhecimento do Espírito Santo como a necessária terceira pessoa, coigual com as outras pessoas. A ideia do Espírito sendo não foi plenamente reconhecida até a segunda metade do século IV b.C. No ano 381 do Concílio de Constantinopla acrescentou ao credo niceno anterior uma descrição do Espírito Santo como o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espiritismo tira de Deus a sua configuração humana, diferente do Deus Pai dos católicos. Para os espíritas, Deus é definido na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos Allan Kardec como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 01, afirma que o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos quem era Deus, e eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros de vida.
O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo, nada vive sem a sua benfeitora presença. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado, a cada um, segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum de vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta, daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual, e mesmo coletivo, de sempre melhorar, como sendo a nossa parte, para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim sucede com todas as virtudes conhecidas e, por vezes, vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. A Suprema Inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento, porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, para a melhor compreensão daqueles que dormem, e o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade anunciando um novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e que é Deus, que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos, como Pai de amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.